Estamos falando de um time que tem 4 vitórias nas últimas 5 partidas. Do maior crescimento do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o terceiro colocado do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco continua vencendo, crescendo, evoluindo e mostrando que o que aconteceu antes da data FIFA se confirmou agora depois. Principalmente uma equipe que, com os reforços Carlos Cuesta, Robert Renan e Barros em campo, eleva o seu patamar. Apesar de velhas peças continuarem prejudicando o Cruz Maltino, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas é uma vitória enorme, é uma vitória maiúscula, é uma vitória gigante de um time que precisava vencer se quisesse continuar olhando para cima. Extermina completamente qualquer papo de zona de rebaixamento. E mais, começa a olhar para o Campeonato Brasileiro com um pouco até mais de carinho. Porque se as atuações continuarem se repetindo, se o Vasco continuar apresentando futebol consistente, tático, coletivo que tem conseguido apresentar, é de fato para olhar para as 8 primeiras colocações, para quem sabe até beliscar uma vaga na pré-Libertadores antes da Copa do Brasil. O objetivo é terminar entre os 10, é terminar na parte de cima da tabela e continuar formando essa equipe. Mas a verdade é que o que o Vasco desempenha em campo e com os reforços que aconteceram, dá para a gente falar que dá para sonhar sim para ficar entre os 8 colocados. O Vasco é um time que tem mostrado consistência, tem mostrado que com os reforços mudou de patamar, tem pontuado dentro e fora de casa, voltou a ter São Januário como uma fortaleza e agora conseguiu vencer o Fortaleza fora de casa com 2-0. E um 2-0 bem feito. Numa grande atuação de Rayan, numa grande atuação de Barros, numa grande atuação de coletivo, que foi o Vasco da Gama. Mas sem dúvida alguma essa vitória não poderia estar na conta de outro que não seja o goleiro Léo Jardim. Um cara que não vivia sua melhor fase, um jogador que a gente sabe que já entregou muito e estava devendo uma grande atuação, estava devendo o brilho que ele acostumou o vascaíno a ter com suas defesas. E foi ele quem manteve o Vasco no vivo, no jogo, para poder ter tanto 1-0 mantido, mas também fazer com que o Vasco estivesse na partida para fazer o 2-0. Léo Jardim hoje foi enorme, apareceu quando o Vasco mais precisava. E é por isso que essa equipe guerreira, dentro do jogo e até depois dele, continua pontuando dentro do Campeonato Brasileiro. 9ª colocação, é um Vasco que alegra o torcedor, é um Vasco que consegue vitórias não só por acaso, mas também vitórias em que joga melhor, em que joga bem, em que tem padrão e que hoje mostrou uma característica muito interessante, que é saber sofrer, quer se defender, quer aguentar uma pressão, mesmo com uma brilhante atuação do seu goleiro, e que está lá para isso também. É para isso que você paga o maior goleiro do Brasil. É para isso que você tem um jogador de nível de seleção brasileira no seu gol. Para te dar pontos, para te dar resultados. E foi isso que o Léo Jardim fez também. É o Vasco do Fernando Diniz. E não se pode ignorar isso. Não se pode ignorar que foi esse treinador que mudou o Vasco de patamar. Mas é claro, com o trabalho dele dentro do campo, dentro da janela de transferências e que tem que ser muito elogiada pela diretoria feita nessa segunda parte da temporada. Presidente Pedrinho, diretor Felipe e também o Admar fizeram um trabalho especial que colocaram, de fato, os jogadores em suas lacunas, faltavam coisas no Vasco, e principalmente Robert Renan, Carlos Cuesta e a volta de Barros fizeram essas lacunas serem preenchidas. O Andrés Gomes é muito bom jogador e é um cara que ainda vai ajudar o Vasco bastante nessa temporada. Então tem que dar todo o mérito do trabalho do departamento de futebol para isso também ter acontecido. Não tem como passar pela melhora do Vasco dentro de campo sem observar. E se o Pedrinho, lá no início do ano, disse que o Vasco tinha um elenco top 8, lá ele estava errado. Lá ele se equivocou. Lá o Vasco não tinha um elenco top 8. Mas agora, Pedrinho, se você quiser dar essa declaração novamente, não vejo nenhum absurdo. O Vasco tem sim potencial para estar entre os 8 melhores times do Campeonato Brasileiro. Já está entre os 4 na Copa do Brasil. E agora, com os reforços que a sua diretoria conseguiu contratar, é verdade. É verdade. Vocês hoje conseguiram construir uma equipe que é sim top 8 elencos do Brasil.
e apresenta, que é o mais importante, futebol de um time top 8 no Brasil. E mais importante do que isso, vale lembrar que o Vasco ainda perdeu o Jair, que era uma peça importantíssima. Vale lembrar que o Vasco hoje não teve o Paulo Henrique, o melhor lateral direito do Brasil e peça crucial desse time. E mesmo assim, a equipe conseguiu, sem dúvida alguma, apresentar um bom futebol mais uma vez. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? E aí, mais uma vez, eu tenho que destacar aqui a partida do Barros. É um leão em campo. É um monstro. A base do Vasco, mais uma vez, respondendo. Se o Vasco tem um pilar hoje de equilíbrio e que para mim é insubstituível, esse alguém se chama Barros, mas eu não posso deixar de destacar que nos dois jogos onde Robert Renan e Cuesta jogaram juntos, o Vasco venceu os dois por 2-0, ou seja, não tomou gol. As duas únicas vitórias que o Vasco teve na temporada sem ser de 3 ou mais gols, em que o Vasco não tomou gol, foram com Cuesta e com Robert Renan. Isso não é coincidência, gente. Isso não é coincidência. Isso não pode ser coincidência, porque isso faz parte de um patamar elevado em relação ao que esses jogadores fizeram. O Vasco perdeu um jogo nos últimos 5. Venceu 4. O único jogo que o Vasco perdeu, o Vasco estava sem o Cuesta e sem o Barros. O Barros, inclusive, não perdeu como titular do Vasco da Gama. E aí é até bizarro e hilário você ver hoje o presidente do Flamengo insinuando, fazendo teorias da conspiração, como se de alguma forma aquele empréstimo de 80 milhões feito pela Crefisa tenha interferido dentro do resultado, porque foi no dia que anunciou o Vasco e Palmeiras. Olha, cara, hoje eu fiquei entristecido, assim, porque teoria da conspiração, vídeo torcedor, tá tudo bem, torcedor é torcedor, quer que o seu time ganhe, não tem tanta consciência. Agora, vídeo dirigente, vídeo presidente. Então, Bap, eu vou te dizer uma coisa. O Vasco perdeu pro Palmeiras porque o Vasco estava sem seus dois principais jogadores de defesa, o Cuesta e o Barros, só tinha o Robert Renan, e o Vasco é pior do que o Palmeiras. É só isso. Não só pior do que o Palmeiras. O Palmeiras é melhor do que os 19 times do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então foi por isso que o Vasco perdeu pro Palmeiras. E porque o Vasco não ganha do Palmeiras no Allianz Parque há 10 anos. Eu não sei se ele sabe. E nem todos os anos o Palmeiras emprestou. Na verdade não foi o Palmeiras, né? A Crefisa, que é uma empresa que não patrocina mais o Palmeiras, emprestou 80 milhões para o Vasco. Então o Vasco perdeu para o Palmeiras porque o Vasco fez um jogo terrível, horroroso, infelizmente. E essa que foi a realidade. E assim é o futebol. E o Palmeiras é mais forte do que o Vasco. E não porque a Crefisa emprestou 80 milhões para o Vasco. Isso é importante, porque
teoria da conspiração vindo de dirigente, que fase, né? Que fase.